Jack Sullivan limpou o suor da testa enquanto observava o edifício em chamas à sua frente. Era mais um dia comum de trabalho para o experiente bombeiro, mas uma sensação inquietante pairava no ar. Ele e sua equipe estavam prestes a entrar no prédio para resgatar possíveis vítimas presas nas chamas. "Vamos lá, pessoal!" gritou o capitão, sinalizando para a equipe avançar. Jack e seu parceiro, Mike, adentraram o edifício. A fumaça espessa tornava difícil enxergar, mas a experiência e o treinamento os guiavam. No terceiro andar, Jack ouviu um som abafado vindo de um dos apartamentos. Ele chutou a porta e entrou, encontrando uma menina pequena, enrolada em um cobertor, chorando no canto do quarto. "Vai ficar tudo bem, estou aqui para te ajudar", disse Jack, aproximando-se lentamente da criança. Com cuidado, ele a pegou nos braços. Ao sair do apartamento, algo brilhante chamou sua atenção. Um pingente no pescoço da menina, idêntico ao que sua irmã Grace usava antes de desaparecer há muitos anos, cintilava sob a luz das chamas. O coração de Jack acelerou ao reconhecer o objeto familiar. Do lado de fora do prédio, a equipe médica estava pronta para atender a menina. Jack a entregou aos paramédicos, mas não conseguia tirar os olhos do pingente. Ele sabia que precisava descobrir mais sobre a criança e como ela havia parado ali. Depois que o incêndio foi controlado, Jack não conseguia tirar Emma de sua mente. Ele decidiu ir ao hospital para verificar como a menina estava. No pronto-socorro, ele foi recebido por uma mulher bonita, de cabelos castanhos ondulados e olhos preocupados. "Sou Sarah Turner, a mãe adotiva de Emma", disse ela, apertando a mão de Jack. "Não sei como agradecer por salvar minha filha." "Foi um prazer poder ajudar, senhorita Turner", respondeu Jack, ainda com o olhar fixo no pingente no pescoço de Emma. "Eu preciso perguntar sobre o pingente que Emma está usando. É muito parecido com um que minha irmã usava antes de desaparecer." Sarah pareceu surpresa. "Esse pingente foi um presente da mãe de Emma. Não sei muito sobre ele, apenas que era muito importante para ela." Jack se aproximou da cama de Emma e encontrou a menina sentada na cama, brincando com um ursinho de pelúcia. Ao vê-lo, Emma abriu um sorriso tímido. "Obrigada por me salvar, senhor bombeiro", disse Emma, com uma voz suave. Jack sorriu. "Foi um prazer ajudar, Emma", respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Seus olhos se fixaram no pingente que pendia do pescoço da menina. "Esse pingente que você está usando é muito bonito. Você sabe algo sobre ele?" Emma segurou o pingente com os dedos pequenos e balançou a cabeça. "Minha mãe disse que era da minha mãe biológica, mas eu não me lembro dela. Eu era muito pequena", explicou Emma, com um olhar de curiosidade. Jack sentiu uma conexão inexplicável com a menina e o pingente. Ele sabia que tinha que descobrir mais sobre Emma e sua mãe. A coincidência era grande demais para ser ignorada. "Sarah, eu gostaria de saber mais sobre Emma e sua história. Talvez possamos encontrar alguma conexão com minha irmã." Sarah olhou para Jack, refletindo por um momento. "Claro, Jack. Vamos conversar. Eu também quero entender mais sobre o passado de Emma e, se houver alguma conexão, precisamos descobri-la juntos." Emma foi deixada nos degraus de uma igreja quando ainda era um bebê, apenas com este pingente e um cobertor. Desde então, tenho tentado preencher as lacunas do seu passado, mas nunca encontrei muitas respostas. Se há uma ligação com sua irmã, precisamos seguir essa pista. Jack estava sentado na sala de estar de sua pequena casa, a luz do sol da manhã filtrando-se pelas janelas e iluminando suavemente o ambiente. Ele segurava um pingente idêntico ao que havia visto no pescoço de Emma no dia anterior. O objeto, frio ao toque, trazia de volta uma enxurrada de memórias dolorosas e queridas de sua irmã Grace, cuja ausência ainda doía profundamente. Grace desaparecera quando tinha apenas 17 anos. Jack lembrava-se vividamente de como ela sempre usava aquele pingente, um presente de sua falecida mãe. O pingente simbolizava o amor e a proteção da família, um vínculo inquebrável que agora parecia tão frágil.
O desaparecimento de Grace havia deixado uma lacuna irreparável na vida de Jack, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Ele se lembrava das noites sem dormir, da incessante busca por respostas e da desesperança que gradualmente se instalara quando as pistas se esgotaram. Agora, com Emma e aquele pingente, uma nova chama de esperança começava a brilhar em seu coração, reacendendo a determinação de descobrir a verdade e honrar a memória de sua irmã. Enquanto seus pensamentos vagavam, o telefone tocou, interrompendo suas lembranças. Era Sarah Turner. Bom dia, Jack. Pensei que talvez pudéssemos nos encontrar hoje para conversar sobre Emma e o pingente. Disse Sarah. Claro, Sarah. Acho que é uma ótima ideia. Podemos nos encontrar na cafeteria perto do hospital? Sugeriu Jack. Perfeito. Vejo você lá em 1 hora. Concordou Sarah. Pouco depois, Jack chegou à pequena cafeteria, onde Sarah já estava esperando. Ela sorriu ao vê-lo e fez um gesto para ele se sentar. Obrigada por vir, Jack. Eu estava pensando muito sobre o que você disse ontem, sobre o pingente. Começou Sarah. Eu também. Respondeu Jack, com uma expressão séria. Esse pingente era da minha irmã Grace. Ela desapareceu há muitos anos e nunca conseguimos descobrir o que aconteceu com ela. Ver Emma com o mesmo pingente trouxe de volta todas essas memórias. Sarah franziu a testa, tentando entender a conexão. Quando Emma foi encontrada na igreja, ela tinha apenas o pingente e um cobertor. Sempre acreditei que fosse um presente especial de sua mãe biológica. Não sei muito sobre o passado de Emma além disso. Explicou Sarah. Jack sentiu um aperto no coração. A esperança de encontrar sua irmã viva era uma chama tênue, mas agora havia uma nova pista, uma nova razão para investigar. Sarah, precisamos descobrir mais sobre Emma e sua mãe. Pode haver uma conexão com o desaparecimento de Grace. Você se importaria de me ajudar nessa investigação? Perguntou Jack. Sarah olhou para ele com olhos firmes e cheios de compaixão. Claro, Jack. Emma é minha filha adotiva, mas a amo como se fosse meu próprio sangue e eu faria qualquer coisa para garantir o bem-estar dela. Se há uma conexão, precisamos encontrá-la juntos. Respondeu Sarah. Com essa decisão, Jack e Sarah se uniram em um objetivo comum, em desvendar o mistério do pingente e descobrir a verdade sobre o passado de Emma e Grace. Eles sabiam que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas a esperança e o desejo de respostas os impulsionavam. Jack, pela primeira vez em muitos anos, acreditava que poderia encontrar pistas sobre sua irmã e, possivelmente, reunificar partes de sua família que ele pensava estarem perdidas para sempre. Jack e Sarah chegaram à pequena igreja de tijolos vermelhos onde Emma fora encontrada anos atrás. A igreja ficava em uma parte tranquila da cidade, cercada por árvores antigas e um jardim bem cuidado. Jack sentiu um calafrio ao pensar que este lugar poderia guardar as respostas que ele buscava. Eles foram recebidos pelo Padre Thomas, um homem de meia idade com uma expressão gentil e olhos cheios de curiosidade. Ao lado dele estava a Sra. Donovan, uma idosa com um olhar atento e uma bengala ornamentada. Bom dia, Padre Thomas, Sra. Donovan. Sou Jack Sullivan e esta é Sarah Turner. Viemos perguntar sobre a noite em que Emma foi deixada aqui. Disse Jack, apertando a mão dos dois. Claro, lembro-me bem daquela noite. Foi uma noite fria de inverno, e eu estava fechando a igreja quando ouvi um choro do lado de fora. Começou o Padre Thomas. Encontrei Emma enrolada em um cobertor nos degraus da entrada, com apenas o pingente como pista de sua origem. Chamei imediatamente a polícia e os serviços sociais. E a senhora, Sra. Donovan? Perguntou Sarah, virando-se para a idosa. O que pode nos contar sobre aquela noite? A Sra. Donovan franziu a testa enquanto se lembrava dos eventos. Eu moro do outro lado da rua e sempre fico de olho no que acontece por aqui. Naquela noite, vi um carro parado perto da igreja. Não consegui ver o motorista, mas parecia que alguém estava observando a igreja. Quando ouvi o choro de um bebê, o carro arrancou e desapareceu na escuridão.
Jack sentiu seu coração acelerar. A senhora pode descrever o carro? Perguntou, esperançoso. A senhora Donovan pensou por um momento antes de responder. Era um carro preto, talvez um sedã antigo. Tinha uma luz traseira quebrada, lembro-me disso claramente. Não consegui ver a placa, mas tinha algo distintivo na parte traseira, um adesivo ou algo assim. Jack trocou um olhar significativo com Sarah. A descrição do carro era uma nova pista, algo concreto para seguir. Essa descrição se alinha com as informações que temos sobre o caso do desaparecimento de Grace. Disse Jack, tentando manter a calma. Havia relatos de um carro semelhante rondando nossa vizinhança na época em que ela desapareceu. Padre Thomas e Sra. Donovan olharam para Jack com simpatia e preocupação. Espero que isso ajude a encontrar respostas, Jack. Disse o Padre Thomas. Vocês são bem-vindos a voltar aqui sempre que precisarem de mais informações ou apoio. Obrigado, Padre. Obrigado, Sra. Donovan. Isso já ajuda muito. Respondeu Jack, sentindo-se mais determinado do que nunca. Enquanto Jack e Sarah saíam da igreja, um novo senso de propósito os acompanhava. A descrição do carro era uma pista valiosa, e eles sabiam que precisavam investigar mais a fundo. Jack estava mais próximo de encontrar respostas sobre o desaparecimento de sua irmã, e com Sarah ao seu lado, ele sentia que finalmente poderia descobrir a verdade. Eles entraram no carro de Jack e começaram a planejar os próximos passos. A investigação estava apenas começando, mas com cada nova pista, a esperança de reunir sua família e descobrir o que realmente aconteceu com Grace se tornava mais real. Apesar da descrição do carro fornecida pela Sra. Donovan ser uma pista valiosa, ainda restava dúvida sobre a verdadeira identidade de Emma. Eles sabiam que a próxima etapa era confirmar suas suspeitas com um teste de DNA. No dia seguinte, Jack e Sarah levaram Emma a uma clínica especializada em genética. O ambiente estéril e iluminado contrastava com a agitação interna que ambos sentiam. Enquanto esperavam, Jack tentava manter a calma, mas a ansiedade era palpável. Vai ficar tudo bem, Jack. Independentemente do resultado, estamos no caminho certo. Disse Sarah, tentando confortá-lo. Eu sei, Sarah. Só espero que isso nos dê as respostas que precisamos. Respondeu Jack, com um sorriso nervoso. O processo foi rápido. Uma enfermeira coletou amostras de saliva de Jack e Emma, garantindo que o teste seria feito com precisão. A espera pelos resultados parecia interminável, mas finalmente, depois de alguns dias, o telefone de Jack tocou. Era o laboratório. Jack Sullivan? Temos os resultados do teste de DNA. Gostaríamos que você viesse até a clínica para discutirmos pessoalmente. Disse a voz do outro lado da linha. O coração de Jack disparou. Ele agradeceu e desligou, informando Sarah sobre a ligação. Eles se dirigiram imediatamente à clínica, onde foram recebidos por um geneticista de expressão séria, mas gentil. Sr. Sullivan, Srta. Turner, por favor, sentem-se. Começou o geneticista, gesticulando para as cadeiras diante de sua mesa. Os resultados do teste de DNA chegaram, e eles confirmam que Emma é, de fato, sua sobrinha. Ela é filha biológica de sua irmã Grace. Jack sentiu uma onda de alívio e emoção. As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele processava a confirmação. Então, Emma é realmente filha de Grace. Disse ele, com a voz embargada. Isso significa que minha irmã estava viva e teve uma filha. Com a confirmação de que Emma era sua sobrinha, Jack e Sarah começaram a falar mais sobre o passado de Emma e como ela foi encontrada. Sarah lembrou-se do dia em que soube que um bebê havia sido abandonado nos degraus da igreja e como decidiu adotá-la. Sarah, que nunca teve filhos, sentiu um forte desejo de cuidar e proteger aquela pequena criança desamparada. Ao ver Emma pela primeira vez, sentiu uma conexão imediata, como se fosse um sinal de que estavam destinadas a ser uma família. A adoção de Emma foi um processo que trouxe muita alegria e propósito à vida de Sarah, preenchendo um vazio que ela carregava há muito tempo.
Sarah segurou a mão de Jack, compartilhando um momento de alívio e emoção. Mas, junto com a alegria da descoberta, surgiram novas perguntas. O que aconteceu com Grace? Por que Emma foi deixada na igreja? Perguntou Sarah, refletindo os pensamentos de Jack. O geneticista balançou a cabeça. Infelizmente, os resultados de DNA não podem nos dar essas respostas. Mas agora você tem uma conexão concreta. Emma é parte de sua família, Jack. Talvez essa conexão possa ajudar a descobrir mais sobre o que aconteceu com sua irmã. Enquanto saíam da clínica, Jack sentia uma mistura de emoções. Havia a alegria de descobrir que Emma era sua sobrinha e a tristeza e incerteza sobre o destino de Grace. No entanto, ele sabia que essa revelação era apenas o começo. Com Sarah e Emma ao seu lado, ele estava mais determinado do que nunca a desvendar o mistério do desaparecimento de sua irmã. Ao chegarem em casa, Jack se ajoelhou diante de Emma, olhando nos olhos dela com uma ternura recém-descoberta. Emma, eu sei que isso é muita informação para você entender agora, mas quero que saiba que você é parte da minha família. Você é a filha da minha irmã Grace, e isso significa que eu sou seu tio. Disse Jack, com um sorriso gentil. Emma sorriu timidamente e abraçou Jack. Tio Jack. Disse ela, testando as palavras com um sorriso. Jack sentiu sua determinação se renovar. Agora ele tinha um novo motivo para descobrir a verdade. Por Emma, por Grace e pela sua própria paz de espírito, ele continuaria sua busca. Com Sarah e Emma ao seu lado, ele sabia que, independentemente dos desafios, a verdade estava ao seu alcance. Jack estava determinado a descobrir toda a verdade sobre o passado de sua irmã Grace e os motivos que a levaram a proteger Emma de tal maneira. Com o teste de DNA confirmando que Emma era sua sobrinha, Jack sabia que a próxima etapa envolvia cavar fundo no passado de Grace. Sarah foi um pilar de apoio constante, ajudando Jack a coletar informações e organizar os detalhes. Eles começaram a procurar antigos amigos, conhecidos e qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com Grace antes de seu desaparecimento. A primeira pista surgiu de uma amiga de infância de Grace, Laura, que se lembrava de Grace mencionando um nome, Victor. Segundo Laura, Grace tinha começado a se envolver com ele pouco antes de desaparecer. Jack e Sarah seguiram essa pista e descobriram que Victor era conhecido por suas conexões com um pequeno submundo criminoso na cidade. Jack estava determinado a encontrar Victor e entender seu papel no desaparecimento de Grace. Com a ajuda de um antigo contato na polícia, Jack conseguiu marcar uma reunião com Victor em um café discreto. Quando Victor chegou, Jack o observou atentamente. Ele era um homem de aparência dura, mas havia um brilho de arrependimento em seus olhos. Sentando-se à mesa, Jack foi direto ao ponto. Estou aqui para falar sobre minha irmã, Grace. Eu sei que você esteve envolvido com ela antes de seu desaparecimento. Disse Jack, mantendo a voz firme. Victor suspirou profundamente antes de responder. Grace era uma mulher incrível. Nós nos apaixonamos intensamente. Ela se envolveu comigo quando estava tentando ajudar uma amiga que estava em problemas. No início, ela não sabia no que estava se metendo, mas acabou se envolvendo mais do que deveria. Começou Victor, a culpa evidente em sua voz. Jack sentiu um nó no estômago. O que aconteceu com ela? Perguntou, a urgência clara em sua voz. Grace descobriu que estava grávida de Emma. Quando percebeu o quão perigoso o ambiente ao nosso redor havia se tornado, decidiu que precisava proteger sua filha a qualquer custo. Ela sabia que não poderia criar Emma em meio ao caos e ao perigo, explicou Victor, com os olhos cheios de tristeza. Então, ela deixou Emma na igreja para mantê-la segura? Perguntou Sarah, completando a linha de pensamento. Sim. Grace acreditava que a igreja era o lugar mais seguro para Emma. Ela se sacrificou para garantir que sua filha tivesse uma chance de uma vida melhor. Grace me pediu para cuidar de Emma, mas eu falhei. Victor baixou a cabeça, claramente atormentado pelo passado. Jack sentiu tristeza mas também admiração. Sua irmã havia feito um sacrifício incrível para proteger sua filha.
Mas ainda havia uma pergunta importante. E Grace? O que aconteceu com ela depois de deixar Emma na igreja? Perguntou Jack, com a voz trêmula. Victor olhou para Jack, sua expressão sombria. Depois de deixar Emma, Grace foi atrás de mim para tentar consertar as coisas e encontrar uma maneira de sair desse mundo perigoso. Mas as coisas deram errado. Ela foi capturada por pessoas que estavam atrás de mim. Infelizmente, Grace não sobreviveu. Confessou Victor, a dor evidente em cada palavra. Jack sentiu uma dor aguda no peito. A revelação era devastadora, mas também explicava o sacrifício de Grace. Ela havia dado sua vida para garantir a segurança de sua filha. Com lágrimas nos olhos, Jack olhou para Victor. Obrigado por me contar a verdade. Agora, preciso encontrar uma maneira de honrar o sacrifício de Grace e garantir que Emma tenha a vida segura e feliz que minha irmã desejava para ela. Disse Jack. Enquanto saíam do café, Jack sentiu uma mistura de dor e esperança. A verdade sobre Grace era difícil de aceitar, mas ele agora sabia o quão incrível e corajosa sua irmã havia sido. Com Sarah e Emma ao seu lado, ele estava determinado a construir um futuro seguro e feliz para sua sobrinha, honrando o sacrifício de Grace a cada passo do caminho. As semanas que se seguiram à revelação sobre Grace foram intensas e emocionantes para Jack Sullivan, Sarah Turner e a pequena Emma. A dor da perda de Grace era palpável, mas havia um novo propósito e uma sensação de união que começava a se formar entre eles. Jack e Sarah decidiram que a melhor maneira de honrar a memória de Grace seria criar um laço familiar forte e amoroso para Emma. Para iniciar esse processo de cura, eles organizaram um memorial para Grace. Amigos e familiares foram convidados a participar, e a pequena igreja onde Emma fora encontrada tornou-se o local escolhido para o evento. No dia do memorial, a igreja estava cheia de pessoas que conheciam e amavam Grace. Havia uma atmosfera de respeito e saudade, mas também de celebração pela vida de uma mulher que havia tocado tantas vidas. Jack subiu ao púlpito para falar, sua voz firme, mas carregada de emoção. Grace era mais do que minha irmã. Ela era uma luz em nossas vidas, sempre disposta a ajudar os outros, mesmo que isso significasse sacrificar a própria segurança. Começou Jack, seus olhos brilhando com lágrimas. Hoje, estamos aqui para celebrar sua vida, seu amor e seu sacrifício. Grace deu tudo para proteger Emma, e é nosso dever honrar sua memória, garantindo que Emma tenha a vida que Grace desejava para ela. Após o discurso de Jack, várias pessoas se levantaram para compartilhar suas próprias memórias e histórias sobre Grace. Laura, a amiga de infância, lembrou-se das travessuras e das risadas que compartilharam. Emma, embora jovem, sentiu o amor e a admiração que todos tinham por sua mãe e começou a entender a profundidade do sacrifício de Grace. Com o passar dos dias, Jack começou a passar mais tempo com Emma, ajudando Sarah em casa e conhecendo melhor sua sobrinha. Ele queria garantir que Emma sentisse o amor e a segurança que sua mãe Grace tanto desejara para ela. As manhãs eram preenchidas com passeios ao parque, ajudando Emma com os deveres de casa e, às vezes, simplesmente sentando juntos e conversando. Uma tarde, enquanto Emma desenhava na mesa da cozinha, Jack se sentou ao seu lado. Emma, você sabe que sua mãe Grace era uma pessoa incrível, não sabe? Disse Jack, sorrindo para ela. Emma olhou para ele e assentiu com a cabeça. Tio Jack, você pode me contar mais sobre ela? Perguntou Emma, sua voz suave e curiosa. Jack passou a tarde compartilhando histórias sobre Grace, desde as travessuras que faziam juntos quando crianças até os momentos em que Grace mostrava sua bondade e coragem. Emma ouvia atentamente, os olhos brilhando de interesse. Ela sempre cuidava de mim e dos outros. Grace tinha um coração enorme. Concluiu Jack, percebendo que, ao compartilhar essas memórias, ele não só mantinha a lembrança de sua irmã viva, mas também construía um vínculo profundo com Emma. Esses momentos de compartilhamento fortaleceram o vínculo entre eles. Emma começou a entender mais sobre sua mãe e a se sentir conectada a ela de uma maneira nova e profunda. Jack, por sua vez, encontrou uma nova razão para seguir em frente, sentindo-se responsável por garantir que a memória de Grace vivesse através de Emma.
Sarah observava com alegria a conexão crescente entre Jack e Emma. Ela sabia que juntos, eles poderiam superar qualquer desafio. A pequena família, unida pelo amor e pela memória de Grace, enfrentava o futuro com esperança e determinação. Enquanto Jack, Sarah e Emma planejavam o futuro, havia uma sensação de paz e propósito renovado. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa e que a memória de Grace os guiaria, garantindo que o sacrifício dela nunca fosse esquecido. O amor e a determinação que os uniam eram mais fortes do que qualquer adversidade, e isso lhes dava a certeza de que, juntos, poderiam construir um futuro brilhante e seguro para Emma. Os dias seguintes trouxeram novos desafios, mas também momentos de crescimento e superação para Jack, Sarah e Emma. Eles se ajustaram à nova dinâmica familiar, cada um desempenhando um papel crucial para garantir que Emma tivesse uma infância feliz e segura. Jack, com sua experiência de vida e força, tornou-se uma figura paterna para Emma, enquanto Sarah, com sua sabedoria, amor incondicional e beleza atraente, oferecia o carinho e a estabilidade que Emma tanto precisava. Enquanto o tempo passava, Jack percebeu que seus sentimentos por Sarah iam além da amizade e do companheirismo. Ele começou a se apaixonar por ela, encantado não apenas por sua aparência atraente, mas também por sua bondade e dedicação. Jack dedicou-se a seu trabalho de bombeiro com uma nova perspectiva, sabendo que sua coragem e determinação em salvar vidas refletiam o espírito de Grace. Sarah, por sua vez, se envolveu em atividades comunitárias, oferecendo apoio a outras famílias e garantindo que a memória de Grace continuasse a inspirar aqueles ao seu redor. Emma, agora mais segura e confiante, começou a florescer. Ela se destacava na escola e fez novos amigos, sempre sabendo que tinha uma rede de apoio forte e amorosa. As histórias e memórias compartilhadas por Jack e Sarah ajudaram Emma a entender mais sobre sua mãe e a se sentir conectada a ela, mesmo na ausência física. Um dia, enquanto observava Sarah brincar com Emma no parque, Jack tomou uma decisão. Ele queria que os três formassem uma família oficial, unida não apenas pelo amor por Emma, mas também pelo amor que sentia por Sarah. Com o coração acelerado, ele se aproximou dela. Sarah, você significa muito para mim e para Emma. Eu amo você. Você gostaria de se casar comigo e formar uma família completa? Perguntou Jack, com emoção na voz. Sarah, surpresa e emocionada, olhou para Jack com olhos brilhantes. Jack, eu também te amo. Sim, eu aceito me casar com você. Respondeu ela, abraçando com força. Emma, que observava a cena, sentiu uma onda de felicidade e segurança. Ver Jack e Sarah juntos como uma família oficial deu a ela a certeza de que não estaria mais sozinha e de que teria um lar amoroso e estável. Para Emma, essa decisão significava ter uma família completa e ser amada incondicionalmente. Com a decisão de se casar, Jack e Sarah começaram a planejar seu futuro juntos. Eles organizaram uma cerimônia simples, mas cheia de amor e significado, cercados por amigos e familiares. A união deles não apenas trouxe felicidade a Jack e Sarah, mas também deu a Emma a segurança de uma família amorosa e unida. Algum tempo depois, a felicidade da família aumentou ainda mais quando Sarah descobriu que estava grávida. A notícia trouxe uma alegria imensa a todos, especialmente a Emma, que estava animada para se tornar irmã mais velha. A gravidez de Sarah foi tranquila, e a cada dia que passava, a barriga dela crescia, simbolizando a nova vida e esperança que estavam criando juntos. Em uma tarde ensolarada, Jack, Sarah e Emma estavam no parque, desfrutando de um piquenique em família. Sarah, com a barriga já bem grande, estava radiante. Jack, sentado ao lado dela, olhava com ternura e admiração. Olha só, Emma, logo você terá um irmãozinho ou uma irmãzinha para brincar. Disse Jack, sorrindo. Emma sorriu, empolgada com a perspectiva. Papai, eu mal posso esperar. Respondeu ela, abraçando Jack. Enquanto observavam o pôr do sol, Jack sentiu uma profunda sensação de gratidão e realização. Eles haviam superado muitos desafios, mas juntos encontraram a força para seguir em frente. O amor e a união que compartilhavam garantiam que poderiam enfrentar qualquer obstáculo que o futuro lhes reservasse.
Com a chama da memória de Grace eternamente acesa em seus corações, Jack, Sarah e Emma continuavam sua jornada, agora com a promessa de uma nova vida a caminho. Sabiam que o amor e a determinação eram as maiores forças para enfrentar a vida, e estavam prontos para construir um futuro brilhante e seguro juntos. Espero que tenham gostado da história. Se você gostou, curta e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima história.